Você quer soltar? Então vem soltar comigo. Sou Diego Faria, sou facilitador do soltar. Estou aqui para compartilhar com você como se solta, o que se solta, o que é soltar, para que soltar. Você já sabe? Você já tentou soltar? Você pratica o soltar? Me conte aqui nos comentários como tem sido para você praticar. Você já percebeu que todos os vídeos aqui têm técnica, têm a prática, né? São vídeos bem práticos, porque soltar é prática. Mais do que eu falar para você te explicar o que é soltar, você só vai aprender fazendo, praticando, né? E você ouve muito falar e o que é soltar. Muita gente fala de soltar como se fosse parar de pensar, como se fosse esquecer, deixar para lá. Só que se você já tentou fazer isso, deve ter percebido que não funciona, não adianta, né? Mas aqui eu compartilho com você como realmente você pode soltar, colocar essa técnica, essas práticas no seu dia a dia, porque soltar é todo dia. Por mais que você vai soltando uma vez aqui, outra vez ali, nós vivemos num dia a dia cheio de situações, cheio de coisas que tiram nossa atenção, e se a gente não tiver presente, a gente continua acumulando mais coisas todos os dias. E soltar é não acumular mais nada disso. Soltar é se desapegar, porque todos os dias nós temos estímulos, nós temos muitas coisas acontecendo e sentindo em nós, em nosso corpo. Então soltar é para que a gente não se apegue a nada disso. A gente passe pelo nosso dia, nos altos e baixos, e aquilo não nos tira a paz, aquilo não nos domina através das emoções, essas sensações que vêm e mexem com a gente por dentro, né? A gente sente desconfortos ou coisas agradáveis, mas a gente está o tempo todo sentindo. Se a gente não ficar atento, presente com tudo que o corpo sente, a gente acaba acumulando, a gente acaba se apegando, guardando essas memórias, lembranças que se transformam em crenças, que se transformam em condicionamentos, e a gente passa a agir através do que a gente sente. E através dessas ações que já vêm de condicionamentos, a gente fica repetindo ciclos, fica repetindo resultados. Já percebeu isso? Já percebeu o quanto o que você sente faz dos seus resultados o que você não quer? Já reparou? Eu nunca tinha, antes do soltar, eu não tinha noção do quanto as minhas emoções ditavam meus resultados. O quanto o que eu estava sentindo estava interferindo no meu dia a dia. Pare e pense. Como você está sentindo e como o seu dia a dia tem sido, como as pessoas têm sido com você, como as situações têm acontecido na sua vida. Eu não tinha a mínima noção do quanto esse interno estava ditando o meu externo. Essa ficha já caiu para você? Que para a gente ter a liberdade aqui fora, a gente primeiro tem que passar pelas emoções, a gente primeiro tem que olhar para o que a gente sente. Você já parou para perceber isso? O quanto você é responsável por tudo que está acontecendo aqui fora? Se você ainda não parou para olhar, para sentir, perceba que você está repetindo coisas, está repetindo situações, repetindo resultados, pessoas, lugar, repetindo gatilhos, formas de sentir, justamente porque você não está atento ou atenta ao que você está sentindo, ao que você está carregando, ao que você não está aceitando. E aqui dentro, não é aqui fora. Aqui fora é só um espelho do que está aqui dentro. Soltar é limpar todo esse condicionamento interno, limpar toda essa carga pesada emocional, para que você pare de reviver isso aqui fora. Faz sentido isso para você ou ainda é difícil perceber essa ligação?
Quando a gente solta, a gente está liberando tudo isso que está aqui dentro. Porque o corpo é só uma passagem para essas emoções. E a gente está resistindo a elas, a gente está parando elas aqui dentro. E aqui dentro não é lugar para elas ficarem paradas. Quando elas param aqui, elas vão se agitar, elas vão doer, elas vão causar incômodo suficiente para que tire a sua atenção, domine o seu corpo e você passe a agir e reagir a partir do que você está sentindo. E essas ações e reações não vão ter um resultado benéfico para a sua vida aqui fora. Faz sentido para você? Você consegue ver isso? Você consegue estar percebendo como essas emoções, como tudo que está reprimido, tudo que está guardado, tudo que você está fugindo e negando de você mesmo, internamente, que a gente está falando do interno, tudo isso está gerando mais gatilhos aqui fora, está gerando mais do mesmo. Porque o que você está sentindo aqui vai reverberar aqui fora para você continuar sentindo. Preste atenção, onde está seu foco? Onde está sua atenção? Se sua atenção está na preocupação, na ansiedade ali, como que eu faço, como que eu não faço, você só faz essa bola de neve crescer, você só alimenta o problema. Porque quando você vai para a mente se perguntando o que que eu faço, o que que eu não faço, por onde eu vou, a mente já só tem o que ela viu, o que ela sabe, o que ela presenciou, o que ela passou. A mente é como se fosse um computador que está ali com as mesmas informações de sempre. Então ela vai te dar mais do mesmo. Se você está indo só para a mente, você está ali alimentando com mais pensamentos. É um ciclo de você sente, pensa, pensa, sente, e no mesmo, porque é uma roda de rato que vai girar em torno da mesma coisa, porque ela só tem a informação que ela já tem, que ela já te deu. E quando você busca nela e ela não te dá aquilo que você quer, porque ela vai te dar mais do mesmo, você começa um estado de sofrimento, você começa um estado de culpa, você começa um estado de vitimização, de punição, autopunição. E isso faz com que sua energia baixe. Você lembra lá das escalas das emoções? Apatia, medo, raiva, tristeza, orgulho. Então, quando a gente começa essa cobrança, essa briga interna, essa resistência que vai alimentando pensamento, emoção, pensamento, sentimento e vai virando esse caos interno, onde traz depressão, pânico, todas essas sensações, essas emoções densas, pesadas, porque a gente fica nesse ciclo. É mais do mesmo. Quando você começa a soltar, você começa a se distanciar disso, você começa a se separar disso, você começa a ir na fonte. Você sai da mente e vai para o ser. Como? Tirando todas essas emoções pesadas, se conectando à fonte, se conectando a Deus. Você só não consegue essa conexão, você só está difícil em deixar isso acontecer porque você está cheio de emoção, está cheio desse ruído, dessa poeira ali. A gente precisa limpar essa poeira, a gente precisa soltar tudo isso, deixar tudo isso ir, para deixar Deus agir, para deixar a fonte fluir. Nós somos puro fluxo, nós devemos deixar esse fluxo passar por nós. Esse fluxo energético de emoções, de sensações, de sentimentos, isso passa por nós. Nós estamos sendo uma trincheira, uma represa, segurando tudo isso. Deixe passar, deixe tudo isso ir. Todas essas emoções devem fluir por nós e não parar em nós. Elas passam, a gente olha, sente, deixa e chegar no fim. Hoje o que a gente tem feito é olhar para o que a gente sente, julgar e criticar e parar isso aqui. E quanto mais a gente para isso aqui, mais a gente fica limitado à mente.
ao ego. Soltar, deixar ir, é se abrir. Faz sentido? É se abrir, é se esvaziar de tudo isso que está denso, está pesado, está doendo, está desagradável. E para deixar tudo isso ir, existe a técnica, tem esse método. É prático, é simples. E quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando. Vai ficando tão fácil a ponto de você não precisar mais da técnica. Porque essa técnica é só para te relembrar o que você já sabe. Porque soltar é uma habilidade natural do ser humano. Nós já nascemos com essa habilidade. Mas com o tempo a gente foi esquecendo, a gente foi aprendendo o contrário com as pessoas, a gente foi vendo os adultos guardar, reprimir, fugir, lutar contra, resistir. A gente foi fazendo o mesmo, a gente esqueceu como é viver nesse fluxo, viver soltando. Faz sentido? É fácil? É difícil ainda perceber o quanto as emoções estão ditando os seus resultados? Essa liberdade que a gente tanto procura passa antes pelas emoções. Para a gente ter essa liberdade que a gente tanto quer, a gente tem que olhar para dentro, porque ela tem que vir de dentro. Primeiro, essa liberdade tem que acender aqui dentro, nascer aqui dentro. A gente precisa nos conectar aqui dentro com o que a gente quer, para depois aqui fora acompanhar. Só que a gente só vai conseguir trazer essas coisas leves, alegria, amor, paz. A gente só consegue estar mais conectado e presente com isso quando a gente tira toda essa camada emocional, densa, pesada. Quando a gente deixa essa carga, a gente solta essa carga. Quando a gente para de carregar o que só Deus pode resolver. A gente está tentando controlar um mundo que não é para a gente fazer isso, não é a nossa responsabilidade consertar, trocar, mudar, mexer. Faz sentido? Isso gera resistência, isso gera dor, isso gera desconforto, isso te desgasta, isso consome toda a sua energia. Eu até lendo, eu ainda estou lendo esse livro do Lawrence Crane, que foi aluno de Lester. Ele fala aqui uma frase que eu achei muito interessante para compartilhar com você. Gostaria que, se fizesse sentido, que você copie ela e leia. Quando você vê que está difícil, quando você vê que está pesado, quando você vê que não está conseguindo ir para frente, dar o próximo passo, sair desse lugar de estagnação ou de procrastinação, leia isso aqui para você e veja se faz sentido. E para isso vamos trazer o estado de presença, vamos estar presente aqui agora, lembrando que é muito importante estar presente para a vida. Estar presente é sair do passado, sair do futuro, estar aqui, consciente. Consciente de você, consciente do seu ambiente. Estar com a sua atenção nesse momento, aqui. Coloque a atenção aqui no peito, no estômago, onde a gente mais sente, onde as sensações mais aparecem. Então traga a sua atenção para cá. E como eu sei que eu estou com a atenção plena aqui, consciente? Olha só, você olhando para frente, você consegue ver o teto, você consegue ver as laterais, consegue ver o chão. Olhando para frente, você vê a ponta do seu nariz. Se você usar óculos, você vê o aro do óculos. Você vê a borda da tela de onde você está me assistindo. Você não está perdido aqui fora. Você está com o foco aberto. Está consciente, atento aqui. E ao mesmo tempo agora, olhe para dentro. Sinta seu corpo. Sinta o peso dos seus pés no chão. Sinta o peso do seu corpo aí na cadeira. Sinta o toque da roupa na sua pele. Sinta a brisa, o vento no seu rosto.
Relaxe toda a musculatura, principalmente aqui os ombros, o abdômen. Perceba se seu abdômen está rígido, duro. Solte, respire profundamente pelo abdômen. Ao respirar, veja o movimento da sua barriga. Sinta seu coração batendo. Percebe? Você está se vendo, vendo o mundo. Você está consciente aqui agora. E perceba, traga o que está difícil, o que está pesado, o que está complicado. E só agora se pergunte: eu poderia me liberar de ser tão inteligente e apenas permitir que isso seja diferente do que eu penso que é? Vou repetir. Eu poderia me liberar de ser tão inteligente e apenas permitir que isso seja diferente do que eu penso que é. Traga a situação, a emoção, o sentimento, a lembrança. Veja se isso faz sentido. Eu poderia me liberar de ser tão resistente e apenas permitir que isso aconteça diferente do que eu penso que tem que ser. Respire, vou repetir mais uma vez. Eu poderia me liberar de ser tão resistente e apenas permitir que isso aconteça de forma diferente do que eu penso que tem que acontecer, do que tem que ser. Perceba que às vezes a gente tem esse resultado tão rígido na nossa mente que a gente não permite que o melhor aconteça. Às vezes a gente acha que tem que ser A e na verdade pode ser B, C, D. A gente foca de forma tão dura e rígida, de forma tão teimosa em algo que a gente não permite que seja ainda melhor. Então veja essa rigidez em você, essa inflexibilidade em você. E se permita se liberar de ser tão resistente, de se liberar de ser tão inteligente, de ser tão esperto, de ser tão perfeito, de ser tão controlador, a ponto de não permitir que seja diferente, a ponto de não permitir que seja ainda melhor. Mais uma vez, eu poderia me liberar de ser tão controlador e apenas permitir que isso aconteça de forma diferente do que eu penso que tem que acontecer. Só agora, se permita soltar toda essa rigidez, todo esse controle, toda essa dureza interior. Você poderia soltar tudo isso agora? Perceba coisas que estão paradas, coisas que não andam na sua vida, justamente porque você está brigando para que seja do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. Relaxe nessa sensação. Respire no que essa sensação te traz, essa lembrança te traz. Permita-se derreter aí na cadeira agora, deixando toda a tensão e toda a resistência cair por terra. Solte como se soltasse uma mochila pesada, uma mala pesada. Essa bola de ferro que às vezes você sente aqui no peito. Essa sensação rígida, pesada de uma bola de ferro que está aqui te prendendo. Só agora você permite soltar essa bola de ferro? Sim ou não? Só agora você permite soltar esse desejo de controle? Só agora você permite que aconteça o melhor? Só agora você permite que se manifeste o melhor para todos os envolvidos?
Só agora você poderia deixar ir tudo isso que está pesado. Só agora você se permitiria não fazer nada, não interferir, não mexer, não consertar, não mudar. Só agora você poderia se permitir não fazer, soltar essa sua exigência, soltar essa sua cobrança, essa sua perfeição. Só agora, só nesse momento, você soltaria o controle? Você realmente soltaria o controle? Você quer soltar o controle? Você prefere continuar se sentindo assim, com tudo parado, pesado, difícil? Ou você prefere soltar tudo isso? E quando? Quando você soltaria tudo isso? Se não for agora, quando? Respira. Vou ler mais uma vez essas frases e vou deixar aqui na descrição do vídeo para você anotar e fazer esse exercício. Lembre-se, tire todos os dias de 5 a 10 minutos para praticar. E esse praticar que seja sem expectativa, que seja sem cobrança. Eu vou soltar porque eu tenho que sentir assim, eu tenho que soltar isso, eu tenho que fazer isso, Não faça com essa cobrança, não faça com expectativa de que tem que ser. Esse tem que ser já é um controle. Pratique o soltar porque é bom, porque te faz bem, porque é leve, é fácil. É um hábito de você implementar no seu dia a dia, o quanto mais você puder, em todo o tempo que você puder e lembrar. Respirar, relaxar, trazer a presença, estar presente. Nessa presença você sente o corpo e apenas deixa sair, deixa passar, deixa chegar ao fim a sensação que está aí, que aparece, que surge ao conversar com alguém, ao estar no trabalho, ao estar fazendo algo na sua casa, com família. Em todas as áreas, em todos os lugares é possível soltar. Todo mundo pode soltar, é para todo mundo, porque é natural soltar. Você está apenas relembrando uma habilidade natural sua. Então, mais uma vez, vou ler as perguntas, você traz essa pergunta, sente essa pergunta, respira nessa pergunta, relaxa na pergunta, sem cobrança, sem expectativas, apenas sinta a abertura interna que isso traz, a leveza, a fluidez. Apenas sinta, ok? Eu poderia me liberar de ser tão inteligente e apenas permitir que isso seja diferente do que eu penso que é? Eu poderia me liberar de ser tão resistente e apenas permitir que isso aconteça diferente do que eu penso de que tem que acontecer, do que tem que ser? Eu poderia me liberar de ser tão controlador e apenas permitir que isso aconteça diferente do que eu penso que tem que acontecer? E você pode criar suas frases. Eu poderia deixar de ser tão esperto e apenas permitir que isso aconteça de forma diferente do que eu penso que tem que acontecer. Eu poderia me liberar de ser tão perfeito e apenas permitir que isso aconteça de forma diferente do que eu penso que tem que acontecer. Como que essas frases mexem com você? Como que isso reverbera em você? Como você está se sentindo agora?
Foi bom praticar? Tem gostado de praticar? Deixe seu like, curta o vídeo para que ele seja entregue a mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo. É muito importante para eu perceber como que vocês estão entendendo, fazendo, praticando. Eu fico tão feliz ao ler os comentários. Eu quero muito agradecer cada um que tira um pouquinho do seu tempo para escrever, para me falar, para me explicar, para sugerir coisas. Muito, muito obrigado. Esteja sempre aqui soltando, praticando. Leve essa prática para o seu dia a dia. Pratique, transforme, se liberte de todos esses padrões. E me conte como que está sendo, como que estão sendo os seus resultados. Se houver alguma dificuldade que eu possa esclarecer, que eu possa fazer mais vídeos a partir do que você está sentindo, do que você está passando. É só deixar aqui nos comentários. Ajuda muitas pessoas que estão praticando, que estão passando por situações parecidas e que vão se beneficiar de ler o que você compartilhar. Tá bom? Siga se você ainda não está seguindo. Clique no sininho para ser avisado de todo vídeo novo que aparecer. Tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Continue soltando.